A paz do Senhor Jesus, boa noite a todos. Quem fala aqui é o seu irmão em Cristo, Evandro Portela. Irmãos, hoje eu quero compartilhar uma palavra, que fala no livro de Isaías 61. O ano da proclamação do Senhor, diz o tema. Eis que o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para anunciar as boas novas aos pobres. Enviou para me cuidar do que estão com o coração quebrantado e proclamar a liberdade aos cativos e a liberdade do mundo das trevas e os prisioneiros da escuridão, para anunciar que todos os anos aceitável do Senhor é o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos que andam triste. Amém? Irmão, essa palavra aqui é o livro que vem ao profeta Isaías, profeta messiânico, Isaías ele vem dizer que o Espírito do Senhor está sobre ele. Mas quando Isaías ele refere-se sobre Cristo. E quando a mensagem ela refere sobre Cristo, ela refere sobre nós. Que o Espírito de Deus está sobre nós. Porque através do intermédio de Isaías, assim venho se cumprir a profecia, que o Messias, o Emanuel, estaria entre nós e que ele habitou entre nós. Se a gente olhar nas escrituras do Novo Testamento, em várias mensagens vai dizer o cumprimento do livro de Isaías. E Jesus, quando ele se doa por mim, por amor a você, por amor a todos, a humanidade da terra, ele veio trazer esse acesso do Espírito de Deus. Não porque Deus ele não se comunicava com a igreja, com o seu povo naquela época, Deus se comunicava. Mas precisava um mediador, alguém para poder interceder por nós, para poder levar esse acesso do caminho da espiritualidade entre mim e Deus, entre você e Deus. E quem que foi essa pessoa? Foi a própria pessoa de Jesus. Ele se habitou como carne, habitou entre nós, sofreu as mesmas dores, sofreu perseguição, calúnia, rejeição, foi humilhado, foi traído, por muitos e ainda continua muitas das vezes na época que vivemos sendo traído, sendo humilhado, rejeitado por mim e por você muitas das vezes que não queremos reconhecer ele como Cristo, não queremos cumprir com o ID de Jesus, pregar a palavra do Senhor. Isso é uma rejeição, isso é uma humilhação para o Senhor. E quando nós falhamos como pessoas verdadeiramente de caráter cristã, de honrar a Deus, nós estamos crucificando a Deus. Como assim, irmão Evandro? Com o pecado. O pecado, Isaías mesmo vai escrever no livro 59, capítulo 59, versículo 1, que as mãos do Senhor não está colhidas para que não possa salvar, nem seus ouvidos agravados para que não possa ouvir. E que o que faz divisão entre Deus e o homem é o pecado. É o pecado que levanta a barreira de uma má comunicação entre Deus e nós. Então Jesus, meu amado querido, Jesus ele praticamente ele conhece a minha fragilidade, Deus conhece a tua fragilidade, Deus ele entende as minhas e as suas intenções. Não tem como eu e você fugir da realidade de servir a Deus. Podemos servir a Deus de qualquer maneira, só apenas de palavra, mas o coração muitas das vezes todavia está longe. Mas cada vez nós temos que ter a noção, cada vez que nós renunciamos o mundo e servimos a Deus e voltamos para o mundo do pecado, nós crucificamos Jesus novamente. Então aqui, Isaías, quando ele começa a falar que o Espírito de Deus está sobre ele está anunciando Cristo, ele está anunciando a humanidade. E quando Cristo refere que o Espírito de Deus está sobre ele, o Espírito da presença de Deus está sobre toda a igreja. Porque Jesus, antes de ele ir para o Pai,
Ele fez uma obra e ele falou assim: eis que vou para o Pai, vos não deixarei órfão, vos enviarei o Espírito Santo, o Consolador. Por que que Jesus estava falando isso? Esse mesmo Espírito que eu carrego, Jesus está dizendo, é o mesmo Espírito que vai estar com vocês até a consumação dos séculos. É Ele que vai te fortalecer, através dele que as orações de vocês vão ser alcançadas, através dele que a fé de vocês vão ser respondida, é através do Espírito Santo que a palavra do Senhor vai ser edificada dentro de vocês. Você entendeu a dimensão do poder da palavra, da espiritualidade de Deus? E muitas das vezes a gente confundimos Deus com emoção. Deus não tem emoção. Emoção é o quê? Não é por gritaria, não é por muita eloquência, não é por muito falar. Porque quando o Espírito de Deus ele vem, ele eleva, ele faz a obra, ele liberta, ele cura, ele transforma, ele age de uma forma que o sobrenatural vem e resolve a situação. Isso que é o poder de Deus, porque quando Deus ele entra, ele traz libertação, ele liberta os cativos, ele traz alegria para os que estão tristes, ele traz novamente renovo, ele traz restauração, ele traz avivamento, ele traz vida. Isso é a missão do poder do Espírito Santo de Deus. E essa é a realidade da palavra. Porque quando o Espírito de Deus está sobre nós, meu amado, Deus nos usa para restaurar outras vidas, porque uma outra hora eu e você éramos umas vidas que viviam em trevas, vidas que viviam pelo pecado, pela soberba, pela ganância, pela avareza, pelos prazeres carnais, e agora hoje somos uma nova criatura, e através dessa nova criatura, o que nós sentimos, nós transmitimos para as pessoas. Nós somos uma espécie de Cristo na terra. Nós somos algo que Deus, o Senhor, nos separou e nos reservou para que o nome dele seja glorificado. Por isso que eu e você, meu irmão, nós não temos que viver uma vida dupla. Nós temos que viver uma vida única com Deus. Vida dupla como assim, irmão Ivan? Porque muitas pessoas que estão na igreja hoje em dia estão vivendo uma vida de dupla personalidade, entendeu? Na igreja é uma coisa, mas fora da presença do Senhor é outra. Entendeu? Fora da presença do Senhor, faz as coisas tudo ao contrário, com que vai contra a palavra de Deus, mas dentro da igreja, com as vestiduras, representa que é uma pessoa cristã, né? Não usa roupa mundana, não conversa como uma pessoa mundana, mas por quê? Mas o coração dela está vazio, porque quando sai uma vida de avareza, uma vida de ganância, uma vida de engano, uma vida que não corresponde aos padrões da palavra do Senhor, da doutrina, da vontade de Deus. Eu não estou pregando aqui sobre roupa, não estou pregando sobre aparência, eu estou pregando aqui sobre caráter cristão. O que é caráter cristão? Caráter cristão vai mais além do caráter da personalidade do homem e da mulher. Eu estou falando que caráter cristão é honrar o Senhor acima de todas as coisas. Essa é a realidade da palavra, tá? Então eu peço para que vocês, irmãos, seja luz, resplandecer sobre a tua vida. Deixa o poder do Espírito Santo se manifestar sobre você. Porque da mesma forma que o Senhor te libertou, da mesma forma que o Senhor um dia usou alguém para libertar a tua vida, o Senhor quer te usar. Deus ele quer usar você como referência na terra. Independente que você não seja visto pelos holofortes, independente que você não seja reconhecido pela humanidade, mas você seja reconhecido por Deus. Amém? Que Deus abençoe a vida de todos em nome do Senhor Jesus.